Boa noite. Estamos ao vivo. Oi, Isa. Tá me ouvindo bem? Olha quem tá aqui. Oi, Amandinha. Olha, o nosso diretor de produção tá aqui hoje. Muito compenetrado, não é? Aquiles. Gente, olha, vou aqui aceitar o convite da Glenda, que é a nossa convidada especial da noite de hoje. Glenda. Oi, Glenda! Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, que delícia! Seja muito bem-vinda ao Primeiro, nosso obrigada Insta. pelo convite. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Muito Deixa eu bom. A só. gente sempre tem que ajudar, né? Mais pessoas a investir melhor. Então, esse é o nosso Exatamente. propósito. Esse é o nosso propósito. Boa. A Ó, gente tá deixa eu até só. combinando o cenário, olha. Tá vendo, ó? Significa que a gente tá em sintonia, né? Com certeza. Vamos lá. Deixa eu só mandar um beijo pra Raquel. Raquel tá lá em Punta e tá assistindo a gente. Beijo, Chique. Raquel. Volta logo. Não, aqui a gente é internacional. Daqui um pouquinho minha mãe entra, ela tá lá em São Francisco. Então, assim, tá todo mundo ligadinho. E hoje, gente, olha, primeiramente, eu vou começar já agradecendo. Eu quero agradecer a Glenda por ter aceitado o nosso convite. E, em segundo lugar, o Fernando Luiz, porque fez a ponte entre a gente lá no Instagram, Com né, para certeza. que a gente pudesse se conectar e trocar essa ideia. Então, deixa eu só ler só um pedacinho, bem resumido, assim, do currículo profissional da Glenda, para que vocês conheçam ela um pouquinho melhor, a gente vai conversar depois. A Glenda é formada em Relações Internacionais e Economia. Ela trabalhou com planejamento financeiro para pessoa física e em casas de análises independentes. E hoje ela é RI, que é Relacionamento com Investidores da Trópico. Inclusive, eu já vou fazer aqui um adendo. Eu sou cotista da Trópico, tá bom, Ó, Glenda? notícia maravilhosa. Não Começamos é? bem. Glenda, você quer contar um pouquinho, assim, de como que você conheceu o mercado financeiro? Apesar da sua formação, né, em Hum, economia, eu acho que tem um start. Foi antes ou foi depois da faculdade? Foi antes. É Foi que, assim, na antes. verdade, meu pai, ele trabalha em banco. Então, o mercado sempre esteve ali no fundinho de panorama da vida, né? Porque eu sempre falo que chegava valor econômico em casa e eu Olha ficava só. louca que eu queria entender aquele negócio, porque você lia e eu não entendia nada, né? Uhum. Aí, então, começou um pouquinho com isso, aí às vezes meu pai me dava alguns materiais do banco mesmo, tipo um treinamento de não sei do que. Aí eu lia, tipo, no Que colegial. legal. Então já deu um impulsozinho. Aí eu fiquei um pouquinho na dúvida no começo, eu falei, ai, não quero ter a vida que meu pai tem, mas eu fiz relações internacionais primeiro. No primeiro ano eu já queria fazer economia, eu já queria mudar. Então Nossa. foi assim, junto. Aí eu trabalhei multinacional antes, mas eu achava que não era aquilo ainda, que era muito, muito burocrático também. Uhum. Então, sempre acompanhando o mercado aí, depois que você entra, né? É maravilhoso. Ah, é o bichinho picou, já era. Até assim, ó, o pessoal que acompanha aqui, os investidores, depois que você vicia, você começa a acompanhar, não tem como largar. Então, Não aí tem. É um depois do caminho sem primeiro volta. trabalho aqui, caminho sem volta total. Então, hoje eu tô no fundo. Ai, que legal, Glenda. E o que eu sempre falo, assim, e o propósito do blog é justamente desmistificar esse universo. Como você falou, assim, às vezes é muito difícil para uma pessoa entender o economic case, digamos Com assim, né? certeza. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia principal é essa, é desmistificar e levar de uma forma um pouco mais didática, né? Para que as pessoas possam começar a fazer os seus investimentos pensando a longo prazo, pensando no futuro, pensando num objetivo até de curto prazo, talvez, né? A gente consegue fazer isso. E aí, Glenda, como o nosso público é justamente assim, a maioria formada por gente que está começando agora a buscar essa consciência financeira,
essa mudança de mentalidade com relação ao dinheiro, como investir melhor e tudo. Eu sempre digo que, às vezes, quando você vai migrar da renda fixa para a renda variável, como a gente está ainda engatinhando, talvez o fundo de investimento seja a melhor sacada, justamente porque a gente tem um profissional especializado, né, fazendo a escolha daquelas ações, né, principalmente do fundo de ações. E eu queria que você contasse assim para a gente o que é um fundo de investimento, Glenda. Eu tô aqui em um, é isso aqui. Muita gente que existe, né? É isso aqui, né? Isso aqui. Então, como que funciona? É um fundo, a gente tem diferentes estratégias, né? Então, é muito importante você entender primeiro o fundo que você está investindo, o que faz. Mas é basicamente assim, você, a partir, tem um mínimo para você investir. Por exemplo, aqui é R$ 1.000, então é super acessível. E o gestor e a sua equipe vão decidir o que fazer com o seu dinheiro. Então, eles vão atrás das melhores oportunidades para você. Eu acho que, assim, principalmente essa semana que a gente passou uma crise bem brava, né? Foi puxado acompanhar a bolsa caindo tanto. Foi. O gestor, ele sabe o que fazer nesses momentos. Então, acho que esse é um Ele ponto, sabe se assim, proteger, fundamental. né? Sabe se proteger, sabe o que ele tem que fazer agora, o que ele tem que comprar, o que ele tem que vender, que estratégia que ele tem que ajustar. Talvez a gente tem as pessoas têm o seu trabalho. Então você tem que ficar focado no seu trabalho. Não dá tempo de ficar acompanhando o mercado o dia inteiro para ver o que está acontecendo. Então acho que assim, um trabalho bem interessante do fundo é isso. É uma dedicação 100% do tempo. Assim, final de semana eles não param, eles estão sempre estudando, sempre olhando para o mercado, o que vai acontecer. 24 horas, né? 24 horas, assim, bastante. Então, acho que isso é muito importante pra gente. Você tem a tranquilidade de colocar o dinheiro na mão de alguém que sabe mesmo o que tem que fazer e esquecer. Então, inclusive, a gente tem cota diária, né? Marcada todo dia, quanto que foi a variação. Eu até recomendo, assim, investe todo mês, depois esquece, sabe? Vai aportando, vai tranquilo, principalmente agora, porque eu acho que, assim, esse momento é bacana, porque tem muita gente que tá aprendendo que bolsa cai pra caramba, que é volátil, mas a gente tem que manter a segurança, manter a calma. Olha, eu sei que meu gestor tá trabalhando, ele não tá tranquilo que a bolsa tá caindo e o fundo foi mal no mês, por exemplo, ele com certeza não tá tranquilo. Então, isso, assim, dá uma tranquilidade para a pessoa física que tem as suas prioridades no dia a Claro. investir mais tranquilo. Mas pensando sempre num prazo maior, eu acho que isso é fundamental. A gente ainda, acho que grande parte assim do nosso trabalho hoje em dia é incentivar as pessoas a pensarem, olha, aposentadoria, olha, daqui 5 anos, o que você vai ter, a diferença que vai fazer, né? Exatamente, legal isso, né? E você falou a questão da acessibilidade. Eu me lembro que até esses dias atrás a Trópico estava com um fundo acessível a partir de R$ 100, não E era? imagina, R$ 100 não compra nem uma ação direito, não compra um Vamos cote. lá, E vamos aí lá, vamos lá combinar. de uma vez só. Mas Tá, se a acabou gente, voltando, infelizmente. mas eu sei que vai voltar daqui uns dias. Mas se a gente for parar para pensar nessa questão do valor, do preço, quer dizer, né? Do preço de uma cota de um fundo de investimento, Glenda, qualquer pessoa pode fazer, né? E você tem acesso a uma gestão muito especializada. Com E é certeza. isso que me chama a atenção no fundo. E quando É, alguém me pergunta por onde começar na renda variável, é muito legal ir por aí. Justamente com por isso que certeza. você Porque falou. imagina, a gente, hoje em dia, as famílias mais ricas do país, como que você acha que elas investem? Sempre saem reportagens, né? Ah, onde os milionários estão investindo. Gente, a maioria é via fundo de Fundo. investimentos. Porque com certeza é uma gestão super especializada, super capacitada para isso e é acessível para você hoje em dia. Hoje em dia é acessível, né? Lá atrás era bem mais complicado, mas hoje em dia é acessível para todo mundo. Então, é só abrir conta em uma corretora e colocar R$ 1.000 e vai. Exato. E vai, é. E o legal é isso, né? Porque você até tocou num ponto muito legal, porque eu e você, a gente vive imersa no mercado financeiro. A gente acompanha gráfico o dia inteiro, a gente acompanha notícia o dia inteiro. Fala sobre isso o tempo todo. Porém, tem investidores que fazem isso de uma forma secundária, né? E não como atividade principal. A atividade principal é qualquer outra profissão que não no mercado financeiro. E eu acho isso legal, justamente pelo que você falou, porque a gente pode ficar tranquilo no sentido de que vai ter alguém que vai cuidar e vai ter alguém que vai ficar monitorando ali,
pelo menos 24 horas do dia a questão da volatilidade do mercado, né? Do sobe e desce, da história das notícias, né? Que impactam de uma forma muito forte o mercado. A gente viu aí essa questão do coronavírus, está mexendo com mercados mundiais, né? Não só aqui no Brasil. Não tô aqui, E isso. E aí, Glenda, vem aquela preocupação. Por quê? Muita gente entrou em bolsa, né? Entrou em bolsas que eu digo assim, começou a investir mesmo em renda variável ano passado. Ano passado a gente viveu um dos maiores bull markets dessa história, né? Então muita gente fez muito dinheiro. Muita gente realizou lucro ano passado, mas teve gente também que deixou, né, e segurou as ações e tudo, não realizou lucro e sentiu pela primeira vez uma queda, que foi da semana do carnaval para cá, né? Você tem uma dica para essa galera? Primeiro, que eu já disse, não olhe isso, pelo amor de Deus, todo dia, porque é desesperador. É assim, eu desde sempre, desde quando eu comecei a investir, eu sempre coloquei o dinheiro e eu investo todo mês, então eu escolho o que eu vou investir no mês e tento tampar assim o saldo. Para Não você não. olha, Eu nunca olho. não olha. Não olho porque é desesperador, assim. O ano passado tava ótimo, tava tudo subindo, você se sentia milionária cada dia, né? Então, mas aí Aí agora, depois tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. agora tá todo mundo pobre em 2 semanas. Então, acho que assim, primeira dica, é importante você não ficar olhando sempre, porque isso pode tirar sono de muita gente. Você tem que ter a tranquilidade, assim. Você compra, investe na ação da empresa, compra o fundo e acreditando. Então, primeiro você estuda, leva tempo para ter noção do que você está fazendo. E se você tiver segurança que você vai fazer o investimento certo, que aquilo vai te dar retorno, eu tenho certeza que se cair, você vai estar preparado para isso. Você vai entender que é um momento do mercado. Então, acho que isso é bem importante. Primeiro, antes de entrar, você tem que estar mais convicto da sua tese, porque aí quando cair, você vai ficar, não, eu sei que isso acontece mesmo, é um mercado de renda variável, você vai conseguir passar mais ileso e sem tantos problemas, porque tem gente que pira, né? Mas eu acho que é importante isso. E eu acho que tem gente que desespera e, por exemplo, nesse momento sai vendendo tudo. E talvez não seja essa uma boa estratégia, justamente porque É porque o se mais você sensato acredita, possível, né? exato, se você acredita naquela empresa, se você fez uma boa análise nesse sentido, se você tem a cabeça de dono, se você investiu justamente com essa intenção de que você vai acompanhar esse crescimento da empresa, então não tem motivo para vender, a não ser esse desespero, esse pânico geral, né? Eu acho que assim, vale mais a pena você levar tempo assistindo vídeo no YouTube do seu gestor, acompanhando a empresa, também tem vídeo no YouTube das empresas, né, com os CFOs, com o pessoal de RI, falando o que eles estão fazendo, quais são as projeções. Estuda um pouquinho mais antes de, Uhum, não, meu amigo falou que aquela ação é maravilhosa, eu vou comprar. E aí você não tá com a tese certa. Aí qualquer balançado, você não vai saber exato. o que tá acontecendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto principal, assim, que você vai ficar muito mais confiante. É. Então é por isso que eu torno a repetir. Quem está começando, procure por fundos. Por quê? Porque aí é nesse momento que o cara vai saber o que fazer. O gestor ele vai saber o que fazer, porque ele tem muito mais caixa, ele tem muito mais bala na agulha, né? Ele tem Experiência. muito mais experiência na prática, né? Do que fazer nesses momentos de, entre aspas, crise, né? Que é o que a gente está passando aqui. E a gente espera que seja momentânea, mas a gente não sabe, não tem como prever o futuro, né? Ô, Glenda, conta aqui pra gente, quais os fatores que você acha, assim, que são mais importantes na hora da gente considerar comprar cota de um fundo de investimento? O que que você, agora vamos lá, o que que você, Desde enquanto antes. investidora, desde antes, você olha antes de ser cotista de um fundo? Tá. São alguns fatores, assim. Eu acho que assim como a gente compra uma ação, por exemplo, não é nada trivial. Ah, não é essa ação mesmo. Eu acho que você também tem que ter toda uma análise para você escolher um fundo. Então, eu elencaria algumas coisas principais. Primeiro, qual que é a estratégia do fundo? Se a gente pegar, por exemplo, fundo multimercado, a gente tem uma gama gigantesca de estratégias diferentes. Então, se você entender o que esse fundo está fazendo, é muito importante. Que às vezes você compra um fundo com uma estratégia macro que opera juros de moeda. Aí você quer ter uma coisa diferente, mas você vai lá e aloca em outro fundo que faz exatamente a mesma coisa. Então não adianta.
A estratégia é igual. É igual. Então, eu acho que assim, entender primeiro ponto, entender a estratégia do fundo, o que, que ele faz, é fundamental para te dar um norte, se é isso mesmo que vai compor legal a sua carteira. Depois, óbvio, você olha as taxas, se estão de acordo com o mercado. Uma estratégia mais rebuscada, que exige bastante gestor, tem o seu preço. Então, acho que é importante falar: ah, mas eu não quero investir em ação, mas eu não quero investir via fundo porque tem que pagar a taxa. O rendimento que a gente divulga é sempre já isento dessa taxa, né? A gente já desconta a taxa de administração. Então, é importante sempre lembrar isso, que o rendimento que você olha, a gente já desconsiderou isso, e que é um valor que você paga e vai valer a pena. Então, óbvio, tem taxas absurdas, principalmente quando você entra em banco, que tem aquele negócio 4%, que é muito alto. Mas se for dentro de uma taxa do mercado, tá ótimo. Depois, eu olharia quem que é o gestor, quem que é a equipe, quanto tempo eles trabalham juntos, por exemplo. Isso é bem importante. O que eles estão vendo. Então, isso o YouTube e você, por exemplo, ajuda bastante, porque a gente consegue falar o que está fazendo, o que está olhando. E isso é fundamental, porque no fundo, você está comprando a cabeça do gestor. Você está comprando a cabeça dele e da equipe dele. Então, o que eu sempre falo, quando você investe em uma ação, você tem que comprar a ideia da empresa. E quando você investe num fundo, você tem que comprar a ideia do gestor daquele fundo. Né? Se você acredita naquela pessoa, naquele profissional que está por trás daquele fundo, né? Porque são pessoas, um fundo é feito de pessoas, né? Então, no fim das contas é isso. Vale a pena, exatamente. Acompanhe os gestores no Twitter, que hoje em dia está ótimo para acompanhar. Show. Porque você vai ter muito mais informação, vai entender muito melhor o que está acontecendo. E uma última dica, assim, importante. O que eu mais vejo hoje em dia, quer dizer, desde sempre, as pessoas vão lá na corretora, filtram aquele fundo que teve o maior retorno nos últimos 12 meses e fala: esse é o campeão. Gente, assim, a loteria não sai duas vezes no mesmo lugar, sabe? Basicamente isso. Então, eu acho que, assim, óbvio, o fundo foi bem, é interessante, é bacana, mas se você levar em consideração só isso para você fazer uma alocação, é muito errado, porque você não tem. É um número, é um monte de letrinha. Não, e a história dos lucros passados não refletem lucros futuros, né? Então a gente não pode se basear apenas e tão somente na rentabilidade, por exemplo, do que passou. Por quê? Porque pode ser que daqui para frente ele não tenha a mesma performance. Então, por isso que é interessante a gente aliar outros fatores, né? Não olhar assim, então, nesse mês esse fundo foi melhor, vou aplicar nele. Gente, não, isso é muito errado. E acontece mais frequência que a gente imagina, assim, muita gente... Eu falo, olha, tem esse fundo aqui que eu acho a estratégia muito boa, vamos aplicar nele. Aí, tipo, com minha amiga, aí ela... mas esse outro aqui, olha o rendimento desse, tá muito maior que a gente coloca aqui. Eu falei, porque daqui a um ano, quem vai render mais vai ser esse outro. Então, é isso. Então, sempre... Isso é uma informação bem importante para dar para todo mundo. Ótimo. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta na nossa live. O P. Tiffel falou assim, que tem esse fundo. Mais um cotista da Trópico. Toma! Só estou muito preocupado com essa super queda. Tinha ganhado meus primeiros R$50 em lucro e perdi 90. Relaxa, isso aqui é longo prazo. Fica tranquilo, viu, P? Eu não sei seu nome, mas é o P. Ele disse assim, eu tenho só R$1.000 nesse fundo por enquanto. O P é o seguinte, e é legal ele ter falado isso, ter comentado isso, porque a gente também, Glenda, além da história de desmistificar, a gente traz a realidade da acessibilidade. Porque muita gente fala sobre números muito grandes, somas estratosféricas de dinheiro, canais no YouTube multimilionários e etc. Só que é o seguinte, para você começar, você não precisa ter muito dinheiro para começar, entende? Então, eu sempre levo essa mensagem também. Por quê? Porque muita gente esbarra naquele mito, né? Naquela lenda de que para você ser um investidor, você precisa primeiro ter muito dinheiro. E, na verdade, é o contrário. Primeiro a gente começa mudando a nossa mentalidade, fazendo os aportes mensais, porque isso é uma questão de hábito, e aí o hábito vai gerar disciplina de investimento,
para depois a gente colher os frutos disso, né? Você concorda, Glenda? Concordo demais. Falou tudo que a gente precisa, né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem o acesso a partir de R$ 1.000, tem fundo que é a partir de R$ 500. É uma democratização que a gente não tinha antes. Não Então, tinha. é um acesso muito bom e que a gente tem que aproveitar. E não achar que isso é só para milionário. Óbvio, o milionário faz isso também, né? Eles aproveitam. Mas acho Claro, que hoje em dia é uma super chance que a gente tem. Acho que quem só trabalha e não deixa o dinheiro trabalhando para você, está perdendo muita oportunidade. Assim. A oportunidade de ter uma vida melhor daqui para frente, de comprar, fazer uma viagem, ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, eu sempre também, né, para quem acha, vou ficar rendendo dinheiro, para quem pensa na sua vida, como que vai ser melhor, vai ser melhor. Então, eu acho que assim, a gente tem um acesso hoje muito mais fácil e a gente tem que aproveitar e diversificar a sua carteira e acompanhar e estudar, porque vale a pena. Então a gente vale a vê, pena. cada dia mais a gente vai ver mais gente que conseguir gerar uma renda extra, conseguir complementar meu salário, mesmo ganho o salário e ganho o mesmo valor de dividendos. Então acho que Olha cada aí, vez mais a gente vai escutar isso. que legal. Bom, Glenda, eu quero mandar um beijo aqui pro meu amigo Paulo Bacará, que está assistindo a gente aqui também, é de Guarulhos, né? Ele diz assim: sigo essa linha para escolher fundos. E se é de ações, vejo a carteira com 3 meses de delay na CVM. É É, legal. E um dia até o Paulo ele participou de uma live aqui comigo. Ele contou a história de como ele começou, né? Ser investidor também. E eu até fiz uma pergunta para ele, porque um dia eu ouvi uma palestra e um rapaz disse assim: olha, eu só investiria em fundos se o gestor repassasse os dividendos para os cotistas. E eu perguntei para o Paulo e ele falou assim: não me importo, desde que a performance seja boa, eu não me importo dele repassar os dividendos ou não para a gente, né, para os cotistas. Mas é acho que isso todo aí. mundo tem que ganhar, né? Assim, o gestor Exato. ganhando bem, você ganha com o rendimento também. Acho que é um ganha-ganha da melhor forma possível. O RF Coimbra perguntou assim: é melhor escolher um fundo pela menor taxa de administração? Acho que a Glenda já falou, né, sobre isso. Então, mas eu posso falar mais. Assim, não necessariamente. Eu acho que assim, você tem que considerar um fundo que esteja na média do mercado. Se ele estiver muito acima, muito abaixo, você tem que desconfiar. Sempre balizar pela média mesmo. Por exemplo, o fundo de ação, dificilmente ele não vai cobrar os 2% de taxa de administração, mais os 20% de taxa de performance. Se ele tiver acima disso, aí você pode desconfiar. Porque, assim, tem uma estratégia. Você pode achar que é caro, mas é porque tem todo um trabalho por trás, uma equipe para você pagar o meu salário. Tem todo mundo. É Para um você custo. ter um custo, é uma empresa. Agora, se você for aplicar num fundo de renda fixa, Não tem. tranquilão, que vai cobrar 3%, igual tem vários bancos de taxa de administração, aí você olha, não é. Então, principalmente se a estratégia é cara, se vale a pena você pagar isso ou não. Ele falou mais aqui. Um fundo É, recentemente com taxa de 0,6%. Aí tem que ver, provavelmente é um fundo de renda fixa, que ele pagou 0,6%. Então, uma taxa ótima, dependendo da estratégia que ele está seguindo. Então, você sempre tem isso. que fazer essa balização. O que o fundo faz? Por exemplo, a gente tem um fundo multimercado aqui, na Trop, que é a taxa de 2% mais 20% de performance. Também dentro da média do mercado. Está Uhum. entregando retorno, por que não remunerar quem está cuidando do seu dinheiro também, né? Exatamente. Basicamente essa é a métrica. Exatamente. Mas Agora, Glenda. desconfiado, eu sempre desconfio, sempre desconfio. Né? Entendi. Olha só. Agora falando especificamente da nossa temática, né, da semana, que é a Semana da Mulher. Como é que você vê, assim, as mulheres hoje, como que você vê o papel delas hoje com relação às suas finanças, aos investimentos? Você viu uma mudança dos Com últimos anos certeza. para cá? Eu vejo que, assim, tanto no mercado de trabalho, cada vez mais mulheres, então, que é bem bacana, interessante, tenho mais amigas no trabalho. E também, por outro lado, de mulheres, assim, exemplo pessoal, sempre vi muita gente, não, isso aí quem cuida é meu marido, isso aí quem cuida é meu namorado. E cada dia a gente tenta ir quebrando isso, você sabe como que é.
Então, hoje em dia, eu vejo muito mais mulheres falando, não, eu ganhei meu dinheiro, eu ganhei o bônus desse ano, meu PLR, e eu quero investir meu dinheiro. Você me ajuda? Então, isso foi exponencial, o que eu senti. Muito mais Que gente me massa. perguntando, tanto assim, Instagram, como vida pessoal. Então, eu Entendi. percebi realmente. Porque antes era muito um assunto, ah, não, deixa com o homem. Porque o homem gosta, né, de conversar no bar, falar, comprei tal ação, não sei o Aham. quê. A gente conversa muito menos sobre isso. É comum, as pessoas me conhecem, sabe? Eu trabalho com isso, a gente passou a conversar mais. Mas no começo era assim, ai, que negócio chato, não quero nem saber. Então a gente vai quebrando barreiras ao longo do tempo. Mas com certeza eu vi um aumento muito grande e eu fico cada vez mais orgulhosa de ver mais mulheres investindo. Poxa, eu fico feliz, assim, né? Porque a gente está levando essa ideia e principalmente na questão da conscientização, de que eu sempre falo muito isso, né? Que a mulher, quando ela tem o poder de escolha, né? Ela tem liberdade. Então, Com tanto com certeza. relação a finanças, como com relação a qualquer outra área da vida dela. Se ela tem poder de escolha, ela tem liberdade. Ela tem liberdade de ficar num relacionamento ou de sair dele, né? De ficar numa cidade ou se mudar, e no emprego e fazer a transição de carreira. Então, assim, eu acredito que vai muito nesse aspecto. Falou tudo. Obrigado. O Nicolas, ele perguntou assim, ó, vale a pena diversificar entre fundos e imobiliários? Seria fundos de investimento e fundo imobiliário? Vale a Você pena, acha? porque é uma estratégia totalmente diferente, né? Diferente. Imobiliários. Vale a pena, mas você também tem que ter muito critério na hora de escolher. Não vai só Isso. também pelo que rendeu mais, pelo que paga o Rendimento. rendimento maior. Então, aí é outro tipo de análise, mas com certeza vale a pena. Assim, eu sempre defendi um portfólio super diversificado, com que você consiga ter uma prateleira aí com um pouquinho de cada. Quando uma coisa vai mal, a outra vai bem, e ao longo do tempo você tem uma carteira que vai ter um rendimento bacana. Legal. E sempre lembrando, gente, eu sempre falo isso, tenham uma reserva financeira. Tenham uma reserva financeira de pelo menos 6 meses do seu custo mensal. Não é o seu ganho, é o seu custo mensal. Quanto você precisa para viver mesmo, né? Durante o mês. Você multiplica isso por 6 e coloca esse montante num investimento um pouco de renda fixa. Eu sempre falo isso, que tem uma liquidez melhor e tudo, para poder vocês terem esse acesso e não depender 100% de renda variável, porque isso também é loucura, né? Com certeza. Glenda, Tipo, sentiu na pele essa semana. o Nossa, ano passado, muita gente assim. Então, eu tô com 90% em renda variável. O que você acha, Helena? Fala, você é louco! Para com isso. Agora todo mundo tá revisando. ó, o Matheus está perguntando quando você vai ter seu próprio fundo, Glenda. Não, não quero ter meu próprio fundo, não. Eu acho que assim, vale. Eu não sou gestora, eu não trabalho nem na parte de análise, hoje em dia eu faço parte de relacionamento mesmo com investidores. Eu acho que tem tanta gente boa no mercado que assim, eu tenho uma super admiração pelo Fernando mesmo, pelo outro gestor daqui, então eu acho que não, eu não quero que eles cuidem pra mim e eu fique bem tranquila, aposentada. Tá ótimo, né? Gente, olha só, tem mais alguém aí que queira perguntar alguma coisa? Aproveitem, a Glenda separou esse tempinho super especial para estar aqui com a gente. E só para lembrar, Glenda, que a gente está fazendo o desafio da consciência financeira lá no canal do Telegram, que é a comunidade Mulher na Bolsa. Como que funciona esse desafio? Durante 30 dias, que é o mês de março, e especial porque é o mês da mulher, a gente está fazendo o desafio de não comprar coisas supérfluas. E aí o relatório é diário. Todos os dias eu mando a enquete. E aí, como é que foi hoje? Deu para controlar ou você gastou além do que era necessário? Justamente para a gente ir criando essa consciência, né? E principalmente para a gente ter o hábito de anotar os nossos gastos, de saber onde está indo para que não tenha nenhum ralo. Imagina, eu vou dar um exemplo. Se você vai tomar um café numa cafeteria, se você faz um lanche lá, dá no mínimo R$ 100. Se for você e uma amiga, né? No mínimo. Com R$ 100, gente, até semana passada a gente podia comprar uma cota de um fundo da Trópico, né? Então a gente começa a fazer essa conversão. Será que vale a pena
abdicar de um prazer momentâneo hoje para um objetivo futuro, né? Então, eu acho que esse é a pegada do nosso desafio. Tá? E Legal. eu vou convidar a galera que está aqui também, quem quiser participar com a gente lá no desafio, tem o link dele no perfil do Instagram. E depois, E quando é aquela acabar a coisa live. de virar um hábito seu, né? Depois que você Isso. incorpora na sua rotina, você vai. Eu sou pão dura desde sempre, então eu nem precisei, porque a minha família me chama de turca. Sempre, nunca gostei de gastar com muita coisa desnecessária. Mas eu acho que sim, depois que você entra na sua cabeça e torna um hábito que, não, olha como é bom, olha como essa troca de sabe aquele teste das crianças, um biscoito hoje ou dois amanhã? Isso. Então, depois que você faz isso, acho que com certeza você incorpora e fala, não, eu vou comprar o que eu preciso mesmo, e vou investir o restante para você aproveitar melhor a vida depois. Mas com Show de certeza, bola. muito boa essa iniciativa, porque tem que pegar no pé todo dia. Tem, todo dia. E aí eu tô cobrando relatório da galera lá, né? Não sei se tá todo mundo sendo 100% sincero, mas eu espero que esteja. Tá indo bem. Glenda, você quer deixar assim algum recado final, chamar a galera para curtir seu Instagram, no seu Twitter também, que você coloca muita coisa legal, né, sobre o mercado. Falo bastante. É porque a gente tá aqui do tempo todo, né? Então fica mais fácil ter e Eu acho que é comentar. legal, né, esse canal direto. E eu acho que assim, eu sou super disponível, então quem quiser me mandar direct, eu sempre respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, porque a gente é uma reunião atrás da outra, mas eu sempre respondo todo mundo. Então, se você tiver alguma dúvida, Leida, o que você acha disso? Me ajuda a escolher, não sei o quê. Pode ficar super à vontade, pode me mandar mensagens, porque eu respondo. Eu entendo que assim, a gente está num momento de virada do Brasil. Tá todo mundo começando a pensar isso, em investir. Nunca pensei que fosse tão todo mundo falando tanto de investimentos, me enche de orgulho. Então é só comecinho. Então, indique para amigos, ajudem todo mundo É isso e aí. podem contar comigo para isso. E obrigada a você, tá fazendo um ótimo trabalho. Oh, obrigada, Glenda. Aqui o Matheus falando, ó, Glenda no Twitter é um fenômeno. Sigam. Obrigada, viu, Obrigada. Glenda, por ter vindo. Um super beijo. Que você tenha um excelente final de semana. Manda um Obrigada. beijo para todo mundo aí da Beijo, Trópico, em gente. especial para o Fernando, viu? Ele já foi Agradeça a sócia. ele. É, tá bom. Um beijo. Obrigada. Galera que esteve com a gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. E semana que vem a gente continua com a nossa série especial. Tem a Thay Elisati, da Nelógica, na segunda-feira, viu? Legal, obrigada, gente. Beijo. Obrigada, tchau.